manhã. Então, se você não esteve aqui na parte da manhã, no culto de manhã, eu te aconselho a você escutar a palavra lá no culto, porque nós vamos dar continuidade aqui e eu creio que Deus, Ele vai fazer algo nas nossas vidas, Ele vai fazer algo em nós nessa noite. Quantos creem? Então vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, 2 de Timóteo, capítulo 2, no versículo 1, diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica na graça que está em Cristo Jesus. Fala comigo assim: graça, favor imerecido. Versículo 2 ele diz: E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Agora olha o versículo 3, diz assim, vamos ler todos juntos? Participa agora até aqueles que não leram, vamos lá? Participa. Feche seus olhos, vamos orar mais um pouquinho. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra que será ministrada. Pai, eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa falar ao nosso espírito, falar ao nosso coração. Nós estamos aqui, ó Deus, porque nós cremos nesta palavra. Essa palavra, ela é viva e eficaz. Essa palavra, Deus, tem o poder de mudar a nossa rota. Essa palavra tem o poder, Deus, de tocar no nosso espírito. Essa palavra, Deus, tem o poder de transformar, ó Deus, a nossa vida e a nossa essência. E é esta palavra, Deus, que será pregada, ministrada nesta noite. Pai, eu também te peço mais uma vez, que o Senhor possa tomar esse ambiente diante da Tua presença. Que todo espírito roubador de palavra, que todo demônio, Senhor, que foi enviado do inferno para trazer, Senhor, distração, cansaço, para trazer, Senhor, dor no corpo, para tentar, Senhor, bloquear, ó Deus, o nosso canal de entendimento, de conexão com o Senhor, demônios do inferno, eu te dou uma ordem agora, pega tudo que é seu e saia deste lugar em nome do Senhor Jesus. E que Deus, que o Senhor tenha liberdade, Senhor, neste lugar, que o Senhor tenha liberdade para tocar-nos, que o Senhor tenha liberdade para falar ao nosso coração, que o Senhor tenha liberdade, ó Deus, para fazer conforme o Senhor designou desde a eternidade, Senhor, para esta noite, em nome do Senhor Jesus. Eu oro também, Senhor, que a nossa mente seja levada cativa ao entendimento da Tua palavra, e que o nosso espírito, Senhor, seja conectado, sem interferência, Deus, à Tua presença, e que haja um fluir, Senhor, um fluir, Deus, da Tua presença sobre as nossas vidas, através da Tua poderosa, infalível, imudável, imutável palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Fala para o seu irmão assim: aperta os cintos, que nós vamos voar. E os obreiros, fecham as portas da igreja, porque a sua oportunidade de ir embora era até o louvor, passou do louvor, você perdeu a sua oportunidade de ir embora, então nós vamos fechar a porta aqui para que ninguém fuja, porque hoje vai ser pauleira, irmão. Você está preparado? Você está preparado? É a última vez que eu vou pregar aqui mesmo e vou embora, então não tem problema, né? Aleluia, já combinei com os obreiros ali, os homens fortes, para sair do culto, então não tem problema, eu vou embora mesmo, então você vai ficar aqui, deixa o problema para o pastor Giovanni, que está nos escutando aí, pastor, eu te amo, você resolve aí depois, amém? Vamos lá, irmãos. Paulo, ele fala algo muito interessante no versículo 3, e é algo que nós precisamos entender para esse tempo, é algo que nós precisamos compreender para esta geração. E Paulo, ele faz um chamado aqui a Timóteo. A primeira coisa que nós vemos, ele chama o seu filho Timóteo, ele diz: fortifica-te na graça. Ou seja, entenda, fortifica na revelação. A graça é um favor imerecido. Você não merecia nada, eu não merecia nada, nós não somos merecedores de nada. Uma vez uma pessoa falou assim comigo assim: nós temos que exigir os nossos direitos ao Senhor. E eu falei para ele assim: o nosso único direito era estar no inferno, mas Deus, através de Jesus, enviou o seu Filho Jesus, e nós temos a graça, que é um favor imerecido diante de Deus. Aleluia, aleluia. Então Paulo, ele fala: fortifica-te, Timóteo, na graça. Aí depois ele diz: discipula, ensina, instrui
a outros, a homens idôneos, ou seja, passa aquilo que você aprendeu, instrui, seja um participante, não só aquele que recebe, mas também que transmite a palavra. Mas no versículo 3 ele fala algo que é o que eu quero trabalhar com você aqui nessa noite, que ele diz o seguinte: participa dos meus sofrimentos. Participa dos meus sofrimentos. Não era um convite muito agradável, né, para Timóteo. Seria mais fácil Paulo chamar Timóteo e falar assim: participa das minhas vitórias, participa das minhas conquistas, vem comigo a desfrutar daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus está, participa. Mas não, o que nós vemos o chamado de Paulo para Timóteo é: participa dos meus sofrimentos. E a primeira coisa que eu tenho entendido na vida cristã: sem sofrimento não tem crescimento. Sem sofrimento não existe crescimento. Eu comecei a ver na minha vida de maneira particular, os momentos que eu mais cresci na minha vida espiritual, na minha vida particular, foram momentos de dor, foi momento de sofrimento, foram momentos onde Deus te leva a um lugar que parece que não, já é o fim, que não tem solução, e ali Deus produz um crescimento que outra circunstância não pode produzir. Então, se você está envolvido em alguma situação de sofrimento, fica tranquilo, isso vai produzir crescimento. Isso vai produzir crescimento na sua vida emocional, espiritual e física. Amém ou não amém? Amém. Então, todo sofrimento com entendimento produz crescimento. Todo sofrimento, vou falar mais uma vez, todo sofrimento com entendimento produz crescimento. Porque um sofrimento sem entendimento vai produzir murmuração, vai produzir desânimo, vai produzir desistência, porque você não entende. E porque você não entende, então você pensa: e onde está Deus? É a pergunta que mais nós escutamos, né? Onde está Deus? Onde estava Deus nesse momento de dor? Onde estava Deus nesse momento que eu estava passando? Então Deus, Ele quer mostrar para a gente que um sofrimento com entendimento, ele vai produzir crescimento nas nossas vidas. Ele vai produzir crescimento. É muito interessante, né? Quando a gente vai para a academia, o que acontece? Aí você começa a levantar peso e diz que há rompimentos, né? Micros rompimentos dentro do músculo. E o que acontece? Produz dor, produz sofrimento, mas depois vem o crescimento. E por isso que é doloroso quando a gente vai para a academia. Eu nunca fui, graças a Deus. Deus abençoe os que vão. Mas ele está ali, aí ele começa a levantar peso. O que acontece? Os músculos começam a romper, começam a expandir. E aqui o que acontece? Começa a doer. Você sai da academia, parece que te deram uma surra de pau. É ou não é? Quem faz academia aí sabe. Tem uns que faz perna que não aguenta nem andar, irmãos. Fica tremendo assim. Por quê? Porque está produzindo crescimento. O músculo está crescendo, o músculo está fortalecendo. Então o que Paulo estava falando para Timóteo? Timóteo, vem comigo. Vem comigo sofrer. Timóteo, vem fazer parte do sofrimento. Timóteo, vem fazer parte daquilo que eu estou vivenciando. Por quê? Porque o sofrimento com entendimento produz crescimento. E nós precisamos entender isso na vida cristã. Nós precisamos entender isso no contexto onde nós estamos vivendo. E aí ele fala, a segunda parte do versículo, ele diz assim: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Segunda coisa que nós aprendemos aqui, Paulo está falando: nós estamos numa guerra, nós estamos numa batalha. Se está falando muito, né, depois da festa, sobre isso, sobre nós conseguirmos discernir o ambiente espiritual no qual nós estamos vivendo, de podermos discernir a geração na qual nós estamos vivendo. Irmãos, eu acho que não houve um sistema como esse que nós estamos vivendo, de tanta batalha, de tanta resistência no mundo do Espírito. Existe inúmeras resistências no mundo do Espírito. Então nós precisamos entender que nós estamos em uma batalha. Paulo foi uma das pessoas que mais falou, ele compara a vida cristã como uma batalha. A gente vai para Efésios capítulo 6, ele pega um romano e ele começa a descrever a armadura de um romano, e ele contextualiza no mundo do Espírito. Ele está falando, nós estamos numa batalha. Quando Paulo termina a sua vida, ele diz: eu combati o bom combate. Então a vida de Paulo, ele estava mostrando para a gente que a vida do cristão é uma luta, a vida do cristão é uma batalha. Amém ou não amém?
A vida do cristão não é como se diz, não é a Disney. Você não veio para a Disney, você entrou numa guerra. E é isso que Paulo ele está falando para Timóteo: vem sofrer comigo, mas não sofrer de qualquer maneira, sofre como um bom soldado. O que ele estava dizendo? Existe uma guerra, mas essa guerra não é natural, essa guerra é no mundo do espírito. Não é uma guerra comum, é uma guerra no mundo do espírito. É uma guerra contra um sistema. É uma guerra contra um sistema que quer estabelecer sobre as nossas vidas a destruição. E aí eu comecei a entender algo, que uma das maiores estratégias de guerra para você ganhar uma batalha não é só você lutar bem, não é só você ter boas armas, mas uma das maiores estratégias de guerra é você conhecer bem o seu inimigo. É você conhecer bem com quem você está lutando. De fato, essa estratégia em conhecer, em estudar, em discernir o seu inimigo, isso trouxe muitas vitórias para muitas nações. Isso trouxe muitas conquistas para muitas nações. Por quê? Eles entenderam que não está só ligado com a minha capacidade, mas eu também tenho que conhecer o modo operante do meu inimigo. Eu preciso conhecer o modo operante daquele que está lutando contra mim. Eu preciso entender, eu preciso discernir, eu preciso compreender o campo de batalha no qual eu estou inserido. E o problema é que nós pensamos que ao aceitar Jesus, que agora a nossa vida que não vai haver um confronto, que não vai haver dificuldade, que Jesus solucionou todos os seus problemas, que agora vem para Jesus, que Jesus vai pagar toda a sua conta, vem para Jesus que Jesus vai te curar, vem para Jesus e Mas nessa noite eu quero decepcionar você, porque nós fomos inseridos em uma batalha, e o diabo ele não está feliz com a sua conversão. O diabo ele não está feliz com aquilo que você está fazendo no reino das trevas. O diabo, quando você aceitou Jesus, ele não ficou feliz, ok, aceitou Jesus, vai lá com o seu Senhor, glória a Deus que você aceitou. Não. O diabo ele declarou guerra contra você, contra a sua família, contra aquilo que você faz. E por isso que nós precisamos entender e compreender o modo operante do nosso inimigo. Porque isso determinará a nossa vitória ou a nossa derrota no mundo do espírito. Aleluia! Estão comigo? Estão comigo? E eu quero mostrar para você algumas estratégias milenárias do diabo para destruir a vida de um crente. Eu quero mostrar para você algumas estratégias que o diabo sempre usou e sempre usará para destruir a vida de um cristão. E eu quero mostrar para você, e vamos ver no livro de Daniel, capítulo 1. Fala para o seu irmão assim: você está numa guerra. Fala para o outro, do outro lado agora: você está numa guerra. Você não está na Disney. Fala para ele. Fala com ele assim: você não é a florzinha de Jesus, você é um soldado de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pergunta para ele aí: sua espada está afiada? Vamos lá. Daniel capítulo 1, no versículo 1, diz assim: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e a estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa dos seus deuses, e o pôs na casa do tesouro dos seus deuses. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres.
jovem sem defeitos, de boa aparência, instruído em toda sabedoria, doutos em ciências, versado no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Nem o diabo quer qualquer coisa, irmãos. Olha você ver. Aqui fala, você já conhece a história, mas aqui fala sobre duas coisas. Babilônia é a representação do mundo. Quando nós lemos na Bíblia a palavra Babilônia, ela representa o mundo, ela representa um sistema desenhado para destruir a nossa fé. A Babilônia era um sistema de governo. A Babilônia, muito mais que um reino, era um sistema de governo que estabelecia sobre as pessoas a destruição da sua fé. Era um império. O Império Babilônico foi um dos impérios que mais atacou e destruiu. Aqui nós vemos a história que ele sitiou, ele conquista Israel. E aí nós vemos, Nabucodonosor, ele é a figura de Satanás. Na palavra de Deus, quando nós lemos Nabucodonosor, ele é a figura de Satanás. Então a Babilônia fala de um sistema do mundo, a Babilônia fala de um sistema que quer destruir as nossas vidas, e Satanás fala do governo, fala do aquele que está sentado sobre esse sistema. Então, a primeira estratégia que nós vemos aqui do diabo, que é uma estratégia milenária, o diabo, ele quer roubar as nossas liberdades. Fala comigo assim: o diabo, ele quer roubar a sua liberdade. Nabucodonosor, ele toma os jovens e leva cativo para a Babilônia. E aqui, quando nós estudamos o contexto, era uma falsa liberdade. Eles tinham alguns privilégios, tanto é que os jovens chegaram a ser governador da Babilônia. Eles tinham alguns privilégios, porém eles não podiam sair do território da Babilônia. E isso é muito interessante, por quê? Porque talvez nós estamos na igreja, mas isso não determina a nossa liberdade. Talvez nós estamos até na igreja, nós congregamos, nós dizimamos, nós ofertamos, mas existem áreas das nossas vidas que está cativa. Existem áreas das nossas vidas que está debaixo do governo, que não é o governo de Deus. Por quê? O interesse do diabo não é te tirar da igreja. O interesse do diabo é te tirar da eternidade com o Senhor. Então tem muitas pessoas que podem estar dentro da igreja, mas porém estão escravas do vício, estão escravas da pornografia, estão escravas da mentira, estão escravas de uma falta de caráter correto diante de Deus. Então a maior escravidão, ela não está relacionada com um território. A maior escravidão, ela está relacionada com uma mentira, um conceito de mentira que é estabelecido sobre as nossas mentes. A maior escravidão que pode acontecer é quando nós somos infiltrados por um engano e você começa a acreditar nessas crenças que te vai tirar da eternidade com o nosso Senhor. E para isso o diabo não precisa te tirar da igreja, ele só precisa tirar você da eternidade com o seu Senhor. E por isso que aí nós vemos aqui no contexto, os jovens chegaram a ser governantes, porém eles tinham uma limitação. Ele diz: vocês podem andar aqui na Babilônia, vocês podem estar na Babilônia, mas vocês não podem sair da Babilônia. Vocês não podem sair desse lugar que está demarcado. Irmãos, e é triste, eu falo isso com muita tristeza no nosso coração, porque quantos cristãos estão assim? O diabo olha para ele e fala assim: você pode até ir na igreja, mas você não vai sair da pornografia. Você pode ir até na igreja, mas você não vai sair da mentira. Ele mente tanto que até ele acredita na mentira dele. É uma estratégia milenária. O diabo, ele quer roubar a nossa liberdade. Você sabe que você está cativo, você sabe que você está debaixo do sistema da Babilônia, você sabe que há escravidão na sua alma. Por quê? Porque nós estamos debaixo de uma estratégia satânica. Ele quer roubar a nossa liberdade. Ele quer roubar a nossa capacidade de ser livre. A maior escravidão, ela está na nossa mente e no nosso coração. Quando o diabo, ele consegue acessar através de engano, através de mentira, através de coisas deste mundo, ele começa a escravizar as nossas mentes, a nossa alma. Aleluia! Estão comigo?
Então a primeira estratégia do diabo, o que ele quer fazer com o cristão? Vamos irmãos. Ele quer nos escravizar, exatamente. E liberdade não é vir na igreja. Até o demônio vem na igreja. O povo pensa que o diabo tem medo de igreja, né? Irmãos, o diabo foi lá conversar com Deus, bater um papo com Deus. E você acha que ele tem medo de vir na igreja? Sim ou não? Não tem não, irmãos. Talvez tem muitos aí com um capiroto na cacunda aí. Mas nessa noite você vai ser livre em nome de Jesus, de todo sistema da Babilônia. Amém? Segunda coisa que o diabo quer fazer com a vida de um cristão, ele quer destruir a nossa identidade. O diabo ali, ele mostra aos jovens, ele pede para os chefes ali, os eunucos, para mudar o nome deles. Olha comigo no versículo 6. Diz assim: entre eles se achava dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Agora olha o versículo 7. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel, o de Beltesazar, Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abidnego. Na cultura de Israel, quando a gente estuda um pouco sobre a cultura de Israel, o nome ele estava relacionado com um propósito de vida. O nome ele está relacionado com a identidade, com o propósito, com aquilo que a pessoa nasceu para fazer. Quando a gente olha para Jesus, diz ele é conselheiro, príncipe da paz, e mostra ali a identidade de Jesus, porque o nome ele está diretamente relacionado com aquilo que nós somos. Diferente da nossa cultura latina, que a gente coloca nome porque é bonito, ou porque viu na novela, ou porque é um jogador de futebol. Na cultura judaica, o nome está relacionado ao seu propósito de existência. Então o que o diabo ele queria fazer aqui? O que ele tentou fazer? Ele tentou mudar a identidade desses jovens. Ele tentou mudar a sua identidade. Por quê? Porque um dos maiores ataques que nós vemos na nossa geração do diabo é na nossa identidade. Por quê? Porque quem não sabe quem é, aceita ser qualquer coisa. Quem não sabe quem é, aceita ser qualquer coisa. Quem não sabe o valor que tem, se vende por qualquer coisa. Então o maior ataque do diabo na nossa geração é na nossa identidade. Sim ou não? Ou é só lá no Peru que acontece isso? Ele quer destruir a nossa identidade, porque pessoas que não têm identidade, ela é uma presa fácil para o diabo. Pessoa que não sabe quem é e nem para que nasceu, ela é uma presa fácil, porque você aceita ser qualquer coisa. Você aceita qualquer coisa porque você não sabe o valor que tem, você não sabe o quem você é, você não sabe para que nasceu. Então qualquer coisa que te oferecer, você aceita. E é exatamente o que o diabo ele queria fazer com Daniel, ele queria fazer com Ananias, ele queria mudar a identidade deles, porque se ele toca na sua identidade, ele destrói a sua vida. Se o diabo toca na nossa identidade, ele destrói toda a nossa existência, ele desconfigura todo o seu propósito de vida, ele desconfigura toda a sua existência. E por isso que nós vemos tanto ataque nas nossas crianças, tanto ataque na nossa identidade. Por quê? Porque é uma estratégia milenária. Se o diabo ele desconfigura a sua identidade, acabou para você. Se ele consegue tocar na sua identidade, ele consegue afetar toda a sua existência. E quando nós olha comigo em Mateus capítulo 4.
Mateus capítulo 4. E vamos ler o versículo 1. Diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Por quem? Pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre um pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levando-o ainda o diabo a um monte mais alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Uau! Olha que lindo. Duas das três tentações do diabo estava diretamente relacionado com a identidade de Jesus. O propósito da tentação era o quê? Era colocar em dúvida a identidade de Jesus. Quando a gente lê aqui no versículo 3, é algo muito lindo, porque a gente vê o batismo de Jesus. Deus estar no céu, a Trindade se manifestando. Coloque atenção, por favor, aqui. A Trindade se manifestando, Deus está no céu, o Filho sendo batizado. Aí Deus fala: não, eu vou mostrar que Ele é o meu Filho. Aí Deus vai e abre os céus. Diz que o céu se abriu. Aí Deus falou: não é suficiente abrir o céu, vou mandar uma pomba. E a pomba começa a descer. E quando a pomba está dizendo: não é suficiente, aí sabe o que Deus faz? Ele brada desde o céu: eis o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Eis o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. A Trindade sendo revelada, o Pai no céu, o Filho sendo batizado, o Espírito Santo vindo. Nosso Senhor sai dali, depois de algo tão glorioso. Aí Ele vai para o deserto. Está no deserto, depois jejuando 40 dias. E quem aparece lá? Quem aparece lá? O diabo. Aí você jejuma de 6 da manhã às 6 da tarde, pensa que já venceu o diabo, que o diabo não vai ir lá te tentar. Não, agora eu estou cheio do poder de Deus. Jejumei de meia-noite às 6 da manhã. Agora quero ver o diabo me pegar. Irmãos, Jesus 40 dias, Ele foi lá. Mas ok, vamos lá. Aí o que acontece? O diabo se apresenta para o nosso Senhor. Ele vivencia um dos momentos mais gloriosos que já houve aqui na terra. A Trindade se revelando de maneira gloriosa. Deus abrindo o céu e afirmando a identidade de Jesus. Esse é meu Filho amado, em quem eu tenho complacência. E Deus supriu as 3 necessidades básicas do homem. O homem necessita ser amado, afirmado e aceitado. Todos nós temos essa necessidade de sermos amados, de sermos afirmados e de sermos aceitos. E Deus, em uma só frase, Ele supre todas as necessidades da alma de Jesus. Ele diz: esse é meu Filho amado, aceitação, em quem eu tenho complacência. Esse é meu Filho amado, amor, em quem eu tenho complacência, afirmação. Estão comigo? Mas aí o que acontece? Aí o diabo entra na história.
E qual que era a tentação do diabo? Qual que era o desafio do diabo? O desafio do diabo era colocar em dúvida a identidade de Jesus. A tentação do diabo era colocar em dúvida, fazer Jesus duvidar daquilo que Deus já havia falado para ele. E por isso que nós precisamos ter cuidado, porque o diabo, essa estratégia do diabo de destruir a nossa identidade, como que ele faz isso, pastor? Através da dúvida. Ele vem, você já tem uma afirmação: Deus é o meu Pai, Deus me redimiu, Ele me comprou, Ele me escolheu. Ok, está escrito. Aí o diabo olha para você e fala: mas se Ele é seu Pai, por que você está passando essa provação? Se Ele é seu Pai, por que você está vivendo essa enfermidade? Se Ele é seu Pai, por que você está nessa condição? Se Ele é seu Pai, por que seu filho está nas drogas? Se Ele é seu Pai, por que disso? Por que daquilo? Por que daquilo? Aí nós começamos a acreditar nas mentiras do diabo. Aí nós começamos a permitir que a dúvida entre no nosso coração, e agora nós perdemos a essência da nossa identidade. Então o diabo ali, o desafio do diabo era fazer Jesus duvidar da sua identidade. Ele recebe uma revelação do Pai. Agora o diabo vem e diz: se tu és filho de Deus, converte essas pedras em pão. Facinho para Jesus, estava com fome, tinha um poder. Era ou não era? Fácil demais para Jesus converter pedras em pão. Talvez seria o milagre mais fácil de Jesus. Mas por que Ele não faz? Você já parou para pensar nisso? Por que Jesus não faz? Sabe por quê? Porque quem tem afirmação e sabe quem é em Deus não precisa provar nada para ninguém. Quem tem afirmação, quem conhece a sua identidade, se tu és filho de Deus, isso não te move. Por quê? Porque você sabe aonde você está estabelecido, você sabe aonde você está firmado. E quem conhece a sua identidade não precisa provar nada para ninguém. Não precisa provar para o diabo, não precisa provar para pessoas, não precisa provar para um sistema, não necessita provar para ninguém. Aleluia. Ele diz também, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Ele estava dizendo: Satanás, eu não tenho que provar nada para você, eu já tenho a revelação que me vai guiar. E a revelação que eu tenho é: Deus é o meu Pai, Ele é o meu Pai. O céu se abriu e diz que Ele é o meu Pai. Mas qual é o perigo? É porque o diabo tem acessado a nossa identidade. Ele quer mudar a nossa identidade. Você nasceu para ser um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, para ser um proclamador da palavra, para ser alguém que vai glorificar a Deus em tudo que você faz. Mas qual é o problema? A gente está aceitando as mentiras do diabo. Aí o diabo diz: você é um fuxiqueiro, e você se torna um fuxiqueiro. Você é um mentiroso, e você se torna um mentiroso. Muda o nome dele, muda a essência dele. Por quê? Porque nós estamos permitindo que o diabo acesse a nossa identidade com as dúvidas. Mas nessa noite eu quero que você seja afirmado na sua identidade e entenda algo: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se Ele fizer, eu vou continuar adorando a Ele. Se Ele não fizer, e de igual maneira eu vou continuar adorando a Ele, porque não é o que Deus vai fazer, é o que eu creio que Ele é na minha vida. Aleluia, aleluia. Quem é filho não precisa provar nada para ninguém. Fala para o irmão do seu lado aí: quem é filho não precisa provar nada para ninguém. Você já é filho suficiente. Eu vou cantar para provar que eu canto bonito. Irmãos, para de... Eu vou pregar para que eles vejam que eu prego. Irmãos, isso é... Pessoas sem identidade vivem em comparação. Pessoas com identidade vivem na afirmação de quem ela é em Deus. Como eu sei se eu tenho ou não tenho identidade, pastor? Se a minha vida é de comparar: olha o cabelo da irmã, como eu queria ter um cabelo como ela. Senhor, por que... irmãos,
Seja feliz com o cabelo que você tem, dá glória a Deus. Seja feliz com aquilo que você tem, dá glória a Deus. Afirmação: eu não preciso fazer nada para ter aceitação, porque a Bíblia já escreveu e diz: antes da fundação do mundo, eu te escolhi. Antes da fundação do mundo, eu te escolhi. Deus está falando assim: você não precisa de mais nada, eu te escolhi. E isso é um bálsamo para a nossa alma ferida. Isso é um bálsamo para a nossa vida, porque através dessa revelação você começa a ter a afirmação da sua identidade. Mas qual que é o problema? É que se o diabo ele acessa a nossa identidade, ele destrói toda a nossa vida. E aí a gente fica buscando coisas para ser, coisas para fazer. Irmãos, é terrível o que nós estamos vendo nessa geração. É terrível as coisas que a gente está vendo. Outro dia eu estava vendo uma reportagem lá na Bahia, em Salvador. Uma menina com uma coleira andando num shopping porque se sentia um cachorro. É terrível. Por quê? Porque ao destruir a nossa identidade, irmãos, é coisa terrível. E é isso que eles querem fazer com as nossas crianças. É isso que eles querem fazer com os cristãos. Ou seja, isso não é de agora, só está mais evidente. Isso aqui é milenário, a estratégia do diabo. Ele fez lá no sistema da Babilônia, ele fez lá com o povo de Deus, ele tentou fazer com Jesus. E por isso que nós temos que ter a nossa identidade afirmada em Deus. Por isso que nós temos que conhecer a nossa identidade em Deus. Por quê? Porque só isso nos vai dar a capacidade de poder sermos afirmados e vencer nesse mundo tenebroso. Aleluia. O nome Daniel, ele significa Deus é meu juiz. Aí o diabo quer mudar e coloca tesouro de Bel, que era o Deus da Babilônia. Ananias significa Deus foi gracioso comigo. O pai olha para ele e fala: Deus foi gracioso comigo, seu nome é Ananias. Aí o diabo quer mudar e colocar Sadraque, inspiração do sol. Misael, quem é como Deus? Quem é como nosso Deus? Aí o diabo quer mudar a identidade, ele coloca Mesaque, aquele que pertence a deusa Shei. Azarias, Deus é quem me ajuda. Aí o diabo quer colocar Abidnego, servo de Nego, um deus do sistema babilônico. Então olha como o diabo ele quer distorcionar, ele quer mudar a nossa identidade. E talvez muitos de nós que estamos aqui, nós estamos aceitando essas distorções. Ah, você não vale nada, você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Não, irmão, você não é o que o diabo fala que você é o que a palavra diz que você é o que está escrito na palavra. Deixa de acreditar nas mentiras do diabo e comece a acreditar na verdade de Deus para a sua vida. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Aleluia. Não permita que o diabo mude a sua identidade. Você é filho de Deus e isso é suficiente. Você é um servo de Deus e isso é suficiente. Aleluia. Terceira estratégia do diabo que nós podemos ver aqui. Volta comigo em Daniel capítulo 1. Capítulo 1, vamos ler o versículo 5. Diz assim: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiria diante do rei. Terceira estratégia do diabo: o diabo quer determinar o que você come. O diabo ele quer determinar o que nós comemos. Por quê?
Porque nós somos o que comemos. O alimento, ele entra dentro de nós e ele vai determinar a saúde do nosso corpo. Quando você se alimenta de algo, isso entra para o seu intestino e ele agora começa a fazer parte daquilo que você é. Tem uma frase que diz, né? Nós somos o que nós comemos. Porque a maneira que você se alimenta determinará a saúde ou a doença sobre o seu corpo. E no âmbito do espírito não é diferente. Não é diferente. Aquilo que você se alimenta vai determinar a saúde ou a enfermidade do seu espírito. E por isso que o diabo, ele quer alimentar as pessoas. Ele coloca uma mesa para você, ele estende uma mesa e diz, pode comer. Coma. Ele diz que preparou uma mesa das finas iguarias. Que fala de que a comida fala do sustento. Ela fala daquilo que produz crescimento, ela fala daquilo que nos sustenta. O vinho, ele fala de alegria, o vinho na Bíblia fala de alegria. O sistema da Babilônia, ele te proporciona uma falsa alegria. Ele te proporciona uma alegria momentânea, falsa. E por isso que nós precisamos alimentar da maneira correta. Pastor, então o que eu tenho que comer para ser fortalecido? Olha comigo o que diz Jeremias. Ezequiel capítulo 3. Aleluia. Versículo 1. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me deu a comer o rolo, e me disse, filho do homem, dar de comer ao teu ventre, e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Eu o comi, e na boca me era doce como mel. Agora vamos em Apocalipse capítulo 10. No versículo 7. Diz assim, 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando eles estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda dos céus, estava de novo falando comigo, dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Aí olha o versículo 9. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel. Quando porém o comi, o meu estômago ficou amargo. Que livro está falando? As profecias do Senhor. Você é aquilo que você come. Você é aquilo que você come. Nós somos aquilo que nós comemos. Sabe por que nós temos tanto cristão fraco? Porque nós não nos alimentamos da palavra.
Sabe por que nós temos tanto cristão fraco? Porque nós não nos alimentamos do livro. Nós não sabemos o que ele fala ao nosso respeito. Nós ficamos 3, 4 horas, 5 horas na frente da televisão, na frente do celular, olhando o Facebook, olhando o Instagram, mas nós não gastamos tempo com aquilo que vai alimentar o nosso espírito. Irmão, se tem algo que nós não poderemos falar com Deus, é dar desculpa para Deus. Ah, Senhor, eu não tive tempo. Ah, Senhor, eu não tive tempo. Eu trabalhei muito, eu não tive tempo. Essa desculpa a gente não vai poder dar para Deus. Por quê? Porque tempo nós temos, o que nós não temos é prioridade daquilo que nós comemos. Tempo nós temos, irmãos, o que nós não temos é prioridade. E por isso que nós estamos fracos. Por isso que nós não podemos defender a nossa fé. Por isso que nós não podemos nos posicionar. Por quê? Porque nós não estamos nos alimentando do livro. Nós não estamos comendo do pão que desceu dos céus. Nós não estamos nos alimentando. Daniel, ele olhou para Nabucodonosor e disse: eu não me alimentarei dessa mesa. Me dá verdura, me dá legume, mas eu não vou comer desta mesa. Porque ele decidiu no seu coração não alimentar do sistema. Ele decidiu no seu coração não ser alimentado pelo sistema. O problema é que nós estamos sendo alimentados pelo sistema da Babilônia. Então nós não temos autoridade para vencer a Babilônia. O diabo todos os dias ele estende uma mesa diante de você. Mas é você que decide comer ou não. Todos os dias nós temos oportunidade. Todos os dias ele estende uma mesa da mentira, ele coloca diante de você a mentira, o engano. Tudo que ele pode oferecer na sua mesa. Mas é uma decisão. A Bíblia diz que Daniel decidiu, propôs no seu coração não se contaminar. Sabe o que eu entendo? Santidade não é uma obrigação, santidade é uma decisão. Santidade não é uma obrigação, santidade é uma decisão do coração. Por muito tempo nós obrigamos as pessoas a ser santo. As igrejas obrigavam as pessoas a ser santo. E sabe o que nós colhemos? Religião. Sabe o que nós colhemos? Aparência, hipocrisia. Sabe o que nós colhemos? Aparência de santidade, mas não a verdadeira santidade. Por quê? A verdadeira santidade é uma decisão no coração, que você olha para Deus e diz: eu decido não me alimentar desse sistema, eu decido não mentir, eu decido ser diferente na minha universidade, eu decido ser diferente no meu trabalho, eu decido ser diferente na minha sociedade, eu decido ser diferente. Decisão. É eu que decido o que eu como. É eu que decido aquilo que entra no meu organismo. É eu que decido. Não é o pastor, não é o pregador, não é o seu líder, é você que decide. É você que decide. É uma decisão interna e pessoal. Daniel, ele se propôs no seu coração. O diabo, ele quer te alimentar, mas você tem a decisão de dizer não. De dizer: eu não quero. Eu não vou me alimentar disso. Pastor, mas todo mundo faz. Eu não farei. Todos os jovens comeram. Daniel e seus amigos, não. Ele disse: eu não vou comer. Por isso que santidade é uma decisão. Deus, ele nos convida. Ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Ele nos convida, mas é você que decide. É você que decide. Então a pergunta que nós fazemos nessa noite: que mesa nós estamos nos alimentando? De que mesa nós nos estamos alimentando? Qual é a mesa que você se está sentando? Qual é a mesa que você está sentando? Isso vai determinar a sua saúde ou a sua doença no mundo do espírito. Isso vai determinar a sua fortaleza ou a sua fraqueza no mundo do espírito. Porque nós somos o que nós comemos. Nós somos o que nós comemos. Então, se você senta na roda dos escarnecedores, você será um escarnecedor. Se você se senta para alimentar de mentira, você será um mentiroso. Se você senta na frente do celular para olhar a vida dos outros, você será um fuxiqueiro. Porque eu sou
aquilo que eu como. Aleluia. Estão comigo? Amém. Você aguenta mais um pouquinho? Então vamos. Falei para você que ia ser pauleira, você não quis ir embora. Quarta estratégia do diabo. O diabo, ele quer trazer sobre nós a pressão coletiva. Você já conhece a história, Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 3 também fala sobre isso. Quando você decide ser diferente, você vai ser provado naquilo que você decide ser diferente. Quando nós decidimos fazer a diferença, nós seremos provados naquilo que você diz ser diferente. E aqui nesse momento da pressão coletiva, a gente vê ali a história. Vamos lá, Daniel 6 para você, só para a gente. Vamos ler o versículo 4. Você já conhece a história, depois você pode ler na sua casa, para a gente ganhar tempo. Diz assim: então os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nenhuma culpa, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Uau! Aí olha o versículo 5. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu. Uau! Aí o versículo 6. Então esses presidentes e sátrapas foram junto ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do rei, os prefeitos e os sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Você já conhece a história que a gente vai ver uma pressão coletiva. Eles buscam em Daniel algo no caráter de Daniel para acusar em relação ao reino. Buscaram corrupção, não encontrou. Buscaram mentira, não encontrou. Buscou algo que ele falhasse no reino, não encontrou. Aí o que eles encontram, falam: então vamos tocar na fé dele. Vamos tocar naquilo que ele crê. Vamos tocar no relacionamento dele com o seu Deus. E aí eles fazem um decreto. E nesse decreto dizia que ninguém podia fazer petição ou orar ao seu Deus. Aí eu te pergunto: é possível fazer alguém que ama a Deus deixar de falar com Deus? Não pode. Não tem como. É possível cortar a comunicação de alguém que ama a Deus a falar com o seu Deus? Não pode. E aí diz a palavra, depois você pode ler que Daniel, ele se ajoelhava, abria as janelas do seu quarto, que dava para Jerusalém, e disse que quantas vezes ele orava? 3 vezes ao dia. Uau! Uau! 3 vezes ao dia, o nosso Daniel ajoelhava e começava a orar, de janelas abertas. Ou seja, ele não estava escondido, ele não estava escondendo para falar com Deus. Ele abria a janela e ali ele começava a orar. E disse que a janela dava para Jerusalém. O que Daniel estava falando era o seguinte na sua oração: não existe nada que pode matar a comunhão de um homem de Deus.
Não existe nada, não existe decreto, não existe perseguição, não existe pandemia, não existe coronavírus, não existe perseguição religiosa, não existe nada que pode matar a comunhão de um homem de Deus com o seu Deus. Aleluia, aleluia. E aí eles fazem uma pressão coletiva. Pega Daniel, fala para Daniel, ó, ele está orando, o rei, ó, encontramos Daniel orando. Você já conhece a história, Daniel é jogado ali na fossa do leão, e é a primeira vez na história da Bíblia que você vê leão fazendo jejum. É a primeira vez na história da Bíblia. Aí outro dia a pessoa falou assim, pastor, é porque os leões estavam alimentados. Se você ler o texto seguinte, diz que depois o rei lança as pessoas estavam ainda na boca do poço e o leão já subiu e devorou eles. Ou seja, não estavam alimentados, não, estava com muita fome. O que isso nos ensina? Que Deus, quando nós temos comunhão com o Senhor, até os leões faz jejum por você. Lá dentro, irmãos, Daniel lá dentro. E outra coisa que eu aprendo nesse texto, às vezes Deus ele não vai te livrar antes da situação, Deus vai nos permitir entrar na situação. Deus poderia livrar Daniel antes de entrar no fosso, mas Deus permitiu que ele entrasse lá, para quê? Para que o milagre seja maior, para que o sobrenatural seja maior. Irmão, leão jejuar, irmãos, isso é algo extraordinário. Isso é algo poderoso. Porque o que Deus estava mostrando, que Daniel estava mostrando, não existe pressão coletiva que me vai fazer dobrar, não existe pressão coletiva que me vai fazer quebrar, não existe pressão coletiva que vai matar a minha comunhão com o nosso Deus. O problema de pessoas sem identidade é que elas se rendem à pressão coletiva. Não pode orar aqui no trabalho, não pode fazer isso, não, a empresa não permite fazer isso, não se pode fazer isso aqui, tal. Irmãos, nós nos rendemos à pressão coletiva. Nós nos rendemos quando há pressão sobre nós, porque nós queremos ficar bem com todos. Nós queremos ser aceito por todos. E eu quero falar algo para você. Não espere aceitação do mundo que matou o seu Senhor. Não espere amor daquele que matou o nosso Senhor. O problema da igreja é que a gente quer ser aceito pelo mundo, e você não vai ser aceito pelo mundo, porque o sistema da Babilônia é contra o sistema que nós cremos. O sistema do mundo, ele é contrário àquilo que você crê, àquilo que você acredita, àquilo que você prega, àquilo que você vive. E como você quer ter aceitação do mundo que matou o seu Senhor? Então a quarta estratégia que nós vemos aqui no texto de Daniel é uma estratégia, uma pressão coletiva. O diabo quer nos dobrar através da pressão coletiva. Ele quer dobrar você, ele quer quebrar você através da pressão coletiva. E como eu não serei quebrado? Em uma vida de comunhão diante do Senhor. Abrirei as janelas do quarto, me dobrarei diante de Deus e orarei 3 vezes ao dia, para que a glória de Deus se manifeste na minha casa, se manifeste aonde eu estou. Aleluia, aleluia. Nós precisamos ter essa convicção. Aqui na pressão coletiva, o diabo ele quer destruir a nossa convicção. É aqui na pressão coletiva que os nossos valores é revelado. É aqui na pressão coletiva onde é revelado os nossos fundamentos, em que nós estamos fundamentados. É aqui na pressão coletiva que a nossa fé é colocada em evidência. É aqui na pressão coletiva onde nós manifestamos aquilo que está dentro de nós, os nossos valores, os nossos princípios, os nossos fundamentos. Mas infelizmente é na pressão coletiva que tem derrubado muitas pessoas. É só um copinho de cerveja. Jesus transformou a água em vinho. Você pode tomar um copinho de cerveja. Até prega para você pecar. É ou não é? É só uma balada, é só uma festinha de aniversário. É só isso, é só aquilo, é só aquilo. Irmãos, eu tenho entendido algo. A gente não tropeça em pedra grande, a gente tropeça em pedras pequenas.
O que mina a nossa fé e destrói as nossas convicções não é as coisas grandes, são coisas pequenas, que parece tão sutil que você não dá importância, que parece tão insignificante que a gente não dá importância para isso. E é isso que está destruindo a sua vida, é isso que está destruindo a sua fé, é isso que está destruindo a sua convicção, é isso que está destruindo o seu cristianismo. Parecia ser algo tão simples, ok, um mês só sem falar com Deus, ok, um mês só sem orar, ok, é só 30 dias sem ter comunhão com Deus. Mas Daniel falou, não, eu não perderei a comunicação com meu Senhor. Quer me matar, pode me matar, mas eu não perderei a minha convicção. Nos meus valores diz que eu tenho que orar, eu tenho que buscar ao Senhor, eu tenho que me prostrar diante do meu Deus. Aleluia! Eu não me renderei diante da pressão coletiva. Aleluia! E por último, para nós terminarmos, quinta estratégia do diabo. O diabo, ele trabalha com medo. O medo é a maior arma do diabo, pois através do medo ele acessa as nossas emoções, ele deturpa a nossa visão e ele destrói os nossos valores. O medo, ele tem o poder de desequilibrar as nossas emoções, ele deturpa a nossa visão e ele destrói os nossos valores. Quando ele não consegue te derrubar nessas 4 estratégias, agora ele vai acessar o medo. Ele vai tentar através do medo. Se você orar aqui, nós vamos te demitir dessa empresa. Se você falar de Jesus aqui, você vai ser demitido dessa empresa. Se você abrir sua Bíblia aqui nessa empresa, você vai ser demitido. O medo, perder o trabalho. Se você falar que ideologia de gênero é errado aqui na nossa escola, nós vamos te expulsar da escola. O medo. Então, quando ele não consegue com as outras 4 estratégias, agora ele tenta acessar através do medo. Quem não tem medo de ficar desempregado? Quem não tem medo de ser expulso de uma universidade por defender a sua fé? Se você falar, se você se posicionar aqui na universidade, você vai ficar sem fazer a prova. Então ele tenta acessar as nossas emoções, ele tenta deturpar a nossa visão, porque o medo faz você ver coisa onde não tem. O medo, ele empodera, ele traz uma deturpação da nossa visão, e ele vai afetar os nossos valores. Então nós precisamos estarmos confiados em Deus, porque o medo, ele vai nos paralisar. O medo, uma das características do medo, ele nos paralisa, ele nos limita, ele nos impede de podermos avançar. E aonde há demônio, há medo. Quantos já entraram num lugar onde tem presença de demônios? O que acontece? A gente sente medo, porque o medo é a arma, uma das armas mais poderosas do diabo. O medo é uma das armas mais poderosas do diabo, e através do medo ele tem destruído muitas pessoas. Através do medo ele tem acessado a emoção de muitas pessoas que perderam a sua convicção, perderam a sua fé e estão rendidas ao sistema da Babilônia. Por quê? Porque tem medo de posicionar, porque tem medo de se posicionar naquilo que Deus os chamou para fazer. Aleluia. 1 de João, capítulo 2.
Vamos lá, vamos pular esse texto. Vamos para Apocalipse capítulo 18, para a gente finalizar. Diz assim, no versículo 1. Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, vamos dizer todo mundo junto? Aleluia, pode ser melhor, vamos dizer todo mundo junto? E se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Agora olha o chamado de Deus para nós. Ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, retirai-vos dela, povo meu, para não ser de cúmplice em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Tudo que eu te falei aqui é para que nós chegássemos nesse texto. Existe um convite de Deus, existe um chamado de Deus, e Ele está dizendo o seguinte: retira-te, sai de lá, não participa, não entre nesse sistema. Sai da Babilônia, vem para Nova Jerusalém, sai do sistema da Babilônia. Deus está nos chamando a nós não sermos influenciados por esse sistema. E por isso que eu comecei aqui falando para você que nós estamos numa guerra. E a guerra que nós temos não é uma guerra física, é uma guerra espiritual, de valores, princípios. A guerra que nós temos não é uma guerra, meu irmão, no mundo físico, mas é uma guerra de valores e princípios. E eu costumo dizer que a Bíblia é um livro lindo, porque ela nos mostra o início, mas também o fim. Ela nos mostra o início, mas também ela mostra o fim. E o fim de Deus para nós é um fim glorioso. O fim de Deus para nós é um fim glorioso. O fim de Deus para nós é um fim lindo, glorioso. Mas o que eu tenho que fazer então, pastor? Eu tenho que permanecer naquilo que está escrito ao meu respeito. Então a Babilônia, ela demonstra um sistema mundano que quer destruir a nossa fé. O sistema da Babilônia, ela quer destruir, minar os nossos valores, os nossos princípios. O sistema da Babilônia, ela quer roubar a nossa liberdade, ela quer destruir a sua identidade. A Babilônia, ela quer te alimentar. A Babilônia, ela quer trazer pressão coletiva sobre você. E a Babilônia, ela quer estabelecer um sistema de medo sobre a sua vida. Porém Deus, Ele nos chama. Ele disse: ouve, ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dar-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagar-lhe em dobro, segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturarei dobrado para ela. O fim da Babilônia, desse sistema, é a destruição, o juízo de Deus. Mas a pergunta que eu quero fazer para você: você quer permanecer na Babilônia, ou você quer ser transportado para Nova Jerusalém? Você quer viver num sistema que está fadado à destruição, ou você quer viver os princípios da palavra de Deus? É a sua decisão. Coloque-se de pé e eu quero orar por você nessa noite.
Caiu a Babilônia. A primeira queda da Babilônia é dentro do nosso coração. A primeira destruição da Babilônia é no nosso espírito. Os valores e princípios mundanos que querem governar as nossas vidas. Feche os seus olhos, por favor. Por favor, feche seus olhos. E eu quero que você olhe para dentro de você. Será que o diabo não tem usado essas estratégias contra a sua vida? Você verdadeiramente é livre? Será que a sua liberdade, ela não é uma falsa liberdade? Você diz que é cristão, mas ainda os valores que governam a sua vida são os valores da Babilônia. Nós dizemos que somos livres, mas ainda somos escravos da mentira, do engano, da prostituição, do adultério. Nós dizemos que somos livres, que Cristo nos libertou, mas ainda a nossa mente, ela está corrompida pelo Deus deste século. Então eu quero que você, aí onde você está, você fizesse uma análise do seu interior. Será que o sistema da Babilônia ainda não governa sobre nós? Será que a nossa identidade, ela não está deturpada? Você é escravo do medo, você é escravo da insegurança. De que mesa nós temos nos alimentado? Nós estamos nos alimentando? Qual é o alimento que nós nos alimentamos nas nossas casas, no nosso trabalho, quando nós estamos com nossos amigos? Feche seus olhos, por favor.